Oi, Lu. Oi, minha Oi, rainha, tudo bem? tudo bom, tudo Ai, ótimo. que bom. Fica à vontade, Porque, Diana, se apresente, conte tudo, não nos esconda nada. para quem não me conhece, eu sou Diana Queiroga, sou aqui do Pernambuco, de Garanhuns. Na verdade, eu sou da Paraíba, nasci na Paraíba, moro no Pernambuco há quase 20 anos. Já me sinto uma pernambucana, né? Nessa terra que dá tanto valor a trabalhos manuais, a artesanato de uma forma geral, né? Não só a costura criativa, mas de uma forma geral. O que é feito à mão dentro do Pernambuco, ele é muito valorizado pelo pernambucano. É muito forte a cultura do artesanato dentro do Pernambuco. Eu fiquei impressionada com isso. Né? E dentro das feiras, né, que eu participo também, pude perceber ainda mais essa valorização. Muito mais do que em outros estados do Nordeste. Pernambuco é mais forte nessa questão, bem mais forte. Assim, eu digo que é 100%. O Pernambuco é 100%. Então eu sou quase uma pernambucana, né, 20 anos aqui. E aí eu participo de feiras, só não participo de bazares. Esses bazares menor de Natal, nunca participei. Uhum. Mas de feiras eu participo e trabalho com pronta entrega e encomendas ainda, né? Tem que ter, né? Estou aqui na costura criativa já tem acho que uns 15 anos que eu comecei, que eu peguei a primeira vez a máquina, né? Então já tem um tempo que eu tô no meio aqui e fui galgando passo a passo, né? Cada conquista foi feita assim de forma normal, sem aquela famosa pulada de etapas, né? Eu fui passo a passo, devagarzinho, chegando onde eu vou, onde eu quero e ainda vou chegar mais um pouquinho, né? Porque a gente nunca deixa de aprender, a gente aprende Verdade. todo dia, a gente nunca sabe de tudo. A cada dia a gente aprende algum detalhe, alguma coisa. Todo dia. Se você prestar atenção, você botar o pé no chão, você está aprendendo alguma coisa nova ali, seja na dor, seja na alegria, mas você está aprendendo alguma coisa. Então, aprendizado é bom e tem que ser diário, né? A cada dia. E aí, estou dentro do curso da Escola de Costura Criativa, né? Tem os dois módulos lá dentro, que é o Pet Appliqué e o Quilt. Dois cursos E completos, né, Di? a Lu me chamou e eu entrei, tem os dois cursos lá dentro, né? A primeira coisa que eu fiz na vida, quando eu comecei no mundo do artesanato, foi fazer pet appliqué. Foi assim que você me viu, né, Lu? Foi. Foi o pet. Então, assim, o pet appliqué entrou na minha vida fazendo pano de prato. Acho que eu já contei aqui. Entrou na minha vida fazendo pano de prato. Passei muito tempo na minha vida vendendo panos de prato feitos de pet appliqué. E eram bonitos, viu? Eram bem estilosos. Do meu jeito, eram bem estilosos. E aí, depois, eu fui para o mundo da costura criativa. Mas, enfim, o Pet Appliqué, ele é um curso que você consegue agregar valor a qualquer trabalho seu. Seja pano de prato, mesa posta, como você estava falando aí, seja mesa posta, seja a costura criativa, a parte da maternidade infantil, né? Aquela parte de bebê também é bem alta. Então, você consegue pegar essa técnica e agregar valor àquela peça que às vezes você tem uma pecinha simples assim, essa aqui em tecido normal. Mas se você pegar ela e colocar algum detalhe aqui de pet appliqué, ela vira uma outra peça, apesar de ter a mesma função. Então o pet appliqué ele tem esse charme de transformar aquela peça e dar uma outra cara àquela peça, né? E aí lá no curso eu mostro como é que as pessoas que não têm impressora podem fazer e pegar, por exemplo, eu quero aplicar um gatinho, eu vou lá e mostro como é que faz, né? Que você pode simplesmente pegar um papel e colocar lá no computador e eu mostro lá como é que faz. Eu mostro como riscar o molde, como fazer as dimensões, né? Porque o pet appliqué ele precisa ter dimensão certa daquela peça. Ultimamente, eu vi um pet appliqué de uma pessoa aí, que eu nem lembro o nome, enfim, que ela fez uma menininha, muito lindo o pet appliqué,
só que a menininha estava mais alta do que a árvore. Você tá Aí, falando uma questão de proporção mesmo, né, Diana? as proporções têm que estar certinhas ali. Por exemplo, a menininha estava aqui, aqui e a árvore aqui, bem abaixo da menininha. Então, faltou a proporção aqui, era para ser o contrário, né? Porque a gente é mais baixo do que uma árvore, Isso. né? Levando isso para o real, né? Então eu vi a coisa mais linda, o pet appliqué, as cores perfeitas. Só faltava um pouquinho assim a proporção que ela errou ali, mas não deixou de ser bonito. Então a gente precisa ter uma proporção naquela arte ali, naquela peça, por quê? Para causar um efeito mais real. Foi o que eu te E falei, não querendo te cortar, na questão da boneca que você faz da menina. Tem que estar muito proporcional a cabeça, os braços. Senão fica um Frankenstein, né? Tem que realmente saber. porque fica meio esquisito, né? Se você olhar, eu vi assim, eu percebi. Tá certo, vai ter pessoas que não vai perceber ali aquela proporção diferente. Mas como eu trabalho com isso, eu percebo. Então a cabeça tem que ser proporcional ao tamanho do braço, ao corpo, ao espaço que ela tá, né? Se eu quero só mostrar o rosto, beleza, eu boto só o rosto ali naquele espaço que eu quero fazer o meu trabalho. Mas se eu quero a pessoa em si, o corpinho inteiro, então eu tenho que fazer o desenho ali. Essas proporções, a gente vai, esse jeito de ver esses detalhes, a gente vai com o tempo. Eu não simplesmente não cheguei, foi um passo de mágica e no primeiro momento aqui eu comecei a fazer. Não foi. Eu ralei muito, eu apanhei, eu perdi material, testando, eu não tinha que me ensinasse, né? Eu aprendi tudo sozinha. No YouTube, quando eu comecei, eu não tinha internet. Então, como foi que eu aprendi, então? Eu aprendi vendo nas televisões, tinha uns programas de artesanato, que quando eu tinha a antena, aquela antena parabólica que tinha, existiam dois canais que passavam cursos de artesanato. E eu assistia todos os dias esses dois cursos. E foi ali que eu comecei a ver aquela parte do pet appliqué. Eu fui em busca do material que era difícil aqui para mim, como a gente não tem muito acesso aqui em Garanhuns de materiais. Então eu fui ralando sozinha. Hoje, se eu quiser fazer um projeto aqui agora de um pet appliqué, eu não tenho desenho nenhum, não tenho como imprimir, eu faço manualmente. Porque eu já tenho um certo caminho percorrido, eu tenho segurança de fazer. Mas para quem vai começar, não é um passo de mágica. Tem que ter determinação, tem que ter força de vontade e fazer. Eu recebo muitas mensagens das pessoas dizendo: ah, mas ó, o meu caseado não ficou legal à mão. Também precisa ter prática. O caseado à mão eu ensino, eu mostrei lá como é que você pode fazer na máquina. Quem tem as máquinas hoje, existem máquinas hoje que tem a opção do caseado, que dá aquela ideia de caseado. Fiz durante 10 anos da minha vida, fiz caseado à mão, em fraldinhas, em toalhas, onde eu quisesse fazer. Eu fiz caseado à mão. Leva bastante tempo, machuca muito as mãos, mas para quem não tem máquina e quer fazer, tem que começar com o que tem, com aquilo que tem acesso, como eu. E a máquina facilita muito, diminui o trabalho da gente. E o pontinho, mas tem gente que diz assim: não, mas o pontinho da máquina é diferente do pontinho à mão. Com certeza, tudo que é feito tem uma minúcia maior, né? Tem um detalhe maior. Mas eu adaptei a máquina com o ponto que eu queria, igual o que eu fazia à mão. E assim eu conseguia. É tanto que às vezes eu entregar para cliente: nossa, seu pontinho à mão é tão lindo. Não era a mão, já é a máquina. Só que eu fazia igual o que eu fazia à mão. Eu tentei, fui mexendo e salvei o número que eu queria fazer igual o que eu Mas fazia é à o mão. que eu falo, é muito teste, é muito erro para acertar, né? E daí você entregar já a chegada para o aluno, sem ele ficar quebrando a cabeça, né? Você vai explicar, é tudo diferente. E eu falo o seguinte também: não deixe de aprender o à mão. Nem sempre você tem uma máquina disponível e você tem que pegar uma encomenda, né? Justamente. E você vê, Lu, se você for olhar essas artesãs
do Japão, coreanas. Tem muitas que fazem a peça inteira à Peça mão. inteira, eu vejo. E fica perfeito. Perfeito, fica mais perfeito do que muitas peças feitas numa máquina top. E são carteiras, né? Você faz tudo, já vi também. Carteiras assim, lindas, maravilhosas, que eu vou no Japão comprar uma carteira dessa feita à mão. Então, assim, se você, eu não tenho uma industrial que a Diana tem. Não precisa ter a minha máquina industrial para fazer o que eu faço. Eu comecei na minha doméstica, uma Singer simples que está ali guardada. Eu tenho 2 domésticas e a industrial. Claro, hoje eu faço quase 100% das minhas peças eu faço na minha industrial. O que eu faço na minha doméstica? Os meus caseados. Isso. Eu deixo os meus caseados. Por quê? Porque a industrial, ela otimiza o meu tempo, né? E eu não posso perder tempo. Meu tempo se eu pudesse ser 2, seria maravilhoso. Então, otimiza o meu tempo. Mas para quem não tem a industrial, não se preocupe. A doméstica feita essa que tem aí atrás, ela faz o trabalho também. Igual. Diminui só um pouquinho do tempo que você leva para fazer determinada peça, mas você consegue. Precisa ver materiais, precisa ver o tanto que ela aguenta, mas aí você conhecer a sua máquina. Isso. Tem gente que diz, eu não vou fazer o pet appliqué porque eu não tenho o termocolante definitivo da Teclable. Mas você consegue fazer com termocolante normal, que você tem acesso na sua cidade. Não precisa ser o definitivo. Pode ser aquele de papel. Você pode fazer com cola. Você pode pegar a cola. Tem gente que não... Você começou com cola, né, Diana? Eu comecei com E cola. antigamente não tinha termocolante. Exatamente. Eita, me deu uma dica aqui agora, Lu. Tive uma dica agora. Vocês podem fazer a aplicação, sabe com o que, gente? Sabe com o que agora? Com isso aqui, ó. Dupla face. Dupla face. Coisinha simples, uma maçãzinha, uma cerejinha, um negócio, um detalhe. Isso aqui também facilita para quem não tem um termocolante. Estabiliza até você fazer um ponto. Até fazer o ponto. A gente consegue fazer muita coisa com essa fita dupla face. Ela é muito boa. Então, o curso de Pet Appliqué tem esses detalhes. Então, e você tem aí peça com Pet Appliqué já para mostrar? Tenho 2 só, Lu. Tá. Porque faço as peças, geralmente são peças por encomendas, e assim que fica pronta, que eu posto, a pessoa quer pegar, né? É lógico. Então, eu tenho 2 peças aqui, que uma é essa aqui, ó, que é a bolsa cantil. Lindíssima. Aqui é um tecido, essa parte aqui bege, do corpo da menina, é um tecidinho bege, um pouquinho mais claro do que o meu fundo aqui. Que é diferente do fundo, isso. Mais claro. Eu quis dar esse efeito aqui, fui eu mesma que quis, é a opção minha, que pode ser um mais assim, ó, o corpo dela ser um mais para esse lado, mas eu quis essa cor. Aqui é tecido, aqui é tecido, aqui é tecido. Os detalhes aqui, esses detalhezinhos aqui, é o quilt, que eu vou agregando, as formas eu vou fazendo com o quilt. Aqui é tudo com o pezinho de quilt aqui. Todos os detalhes do cabelinho, esses detalhezinhos menorzinhos aqui. O Pet Appliqué unido com o quilt, que aí dá outro efeito. Aqui não tem caseado, nessa peça não tem caseado. Ela é toda só feita com quilt. Eu não tenho peças com caseado aquilo. Você usa o caseado mais em peças de bebê? Mais peça de bebê. E se a pessoa não quiser com esse efeito aqui do quilt, aí eu faço caseado. Tá. Mas aí depende da cliente, né? E tem aqui essa mochila. É uma mochila, é o mesmo material, é um linho. E aqui eu fiz uma aplicação de uma paisagem e coloquei aqui um fusquinha. Essa mochila está em sarja, ou Diana, ou é tricoline? É linho. É linho. Isso para elas verem que dá para aplicar no linho, no sarja, no jeans. Dá qualquer material, menos aqueles que não suportam calor. Por exemplo, o Oxford, eu aplico, porque eu já tenho base do calor do meu ferro, né? Eu já tenho base. Eu já tenho noção até quanto aquele material que eu vou usar, ele suporta o calor do meu ferro. Mas iniciar eu não
Por quê? Pode causar um acidente, queimar o trabalho, tudo. Então, o ideal é que seja em tecido 100% algodão. Jeans, sarja, linho, brim, algodão cru, tricoline lisa. Lisa, por que lisa, Diana? Porque dá um efeito de algo real. Como é que eu vou dar um efeito de algo real em cima de uma estampa aqui floral? É verdade. Você usa, fora o tecido liso, você usa tecido com textura, não usa também? Que eu digo assim, o poeira, né? Isso, ó, o poeirinha é lindo, dá um efeito muito legal, somente em paisagem. Poeirinha. Tem uns tecidos que ele tem uma traminha feito. Deixa eu pegar uma aqui para você ver. Ele não é um trade. Ah, eu tenho ele. Ele é uma texturinha. Esse eu consigo, consegue também. Não fica muito visível essa parte que a gente fez do quilt aqui. Isso. Você vê aqui o quilt do cabelinho, a gente consegue ver aqui os detalhes do cabelinho. Esse mesmo aqui vai ver um pouco menos, mas vai ver. Isso. Mas vai ver um pouco menos, porque o fundo ele tem uma certa textura. Então existem umas texturas que a gente consegue usar de boa. Eu consigo fazer também esse mesmo trabalho aqui, não só no fundo bege, pode ser feito no fundo preto. No preto dá pra fazer. Você consegue fazer esses efeitos aqui com a linha branca. Fica lindo. Com a linha amarela, laranja. Consegue fazer. Então, você consegue fazer o pet appliqué em qualquer tecido que seja 100% algodão. Por quê? Porque você precisa ter o calor do ferro ali para fazer o termocolante, ele ativar ali. Seja o de papel, seja o definitivo, seja o que você está acostumado a usar. E aqui é uma mochilinha também, ó. Então, aqui, ó. O Fusquinha, ele tá aqui e tem montanhas mais altas que ele. Já pensou se eu fizesse um Fusquinha Levanta aqui, um pouquinho mais, Gi. Mais. Isso. Agora ficou mais em destaque. Já pensou se eu fizesse esse Fusquinha e ele fizesse isso, ó? Ele ia ficar desproporcional aqui aos meus morrinhos aqui, as minhas montanhas aqui. Então, eu tenho que ter essa visão. Detalhes de profundidade, de proporção, né? De luz, de sombra, que você consegue fazer isso. Nossa, são tantos detalhes que faz diferença na peça, né, Di? E aqui, essa mochilinha, ela tem as costas. Eu também dei o efeito aqui nas costas. Que linda! Só não tem o Fusquinha, mas tem aqui a paisagem. Esse tecido que faz a parte marrom, ele é estampadinho. É um floral. Essa parte aqui, como eu não tenho os detalhes do quilt, né? Esses detalhezinhos de linha aqui. Então eu consigo colocar no chão, eu consigo fazer um morrinho. Ó, esse aqui também é estampado. Aqui, ó. Perfeito. É um floral. Aqui também tem um floral. Isso. E aqui é essa textura. E esse aqui é uma textura, só que eu coloquei o avesso do meu tecido, porque eu queria menos textura. Que legal de trabalhar o avesso do tecido. Uso muito o avesso, Lu. Quando eu quero dar o destaque ali só numa partezinha, eu uso muito o avesso do tecido nas minhas aplicações. E muito retalho. Porque às vezes eu tenho um tecido aqui, que ele é floral, só que o avesso dele, por exemplo, como esse aqui, ó. Esse verdinho aqui, água, né? Esse Tiffany aqui. Ele tem um detalhe branco no direito dele. Ele é uns detalhezinhos de umas florzinhas brancas. Só que eu achei que ia ficar forte aqui. As florzinhas brancas iam chamar muita atenção. Eu virei o tecido e fiz o contrário. Que legal. E aí eu melhor. Então, essa parte, essas coisas a gente vai aprendendo. Às vezes eu não tenho tecido preto, todo liso para fazer um detalhe, mas eu tenho um preto ali que o avesso dele é completamente preto. Não aparece a estampa. Eu uso aquela parte ali. Que maravilha. Coisas que às vezes a pessoa não pensa, né? E fica amarrada naquilo que precisa comprar o tecido, sendo que ela tem ali no avesso, né? Tem no avesso. E existem muitos tecidos que você, quando vira um avesso, ele é totalmente igual ao direito. No caso, são os fios tinto, né? Tinto. Esse aqui, por exemplo, que eu mostrei. Ele é uma textura, mas eu não quero a textura na minha peça. O que eu faço? Eu uso aqui o avesso dele, ó.
ele vai aparecer a textura de leve, muito de leve. sutil. E dá para fazer? Com certeza dá para fazer. Com Muito. certeza. E ferramentas, Gi? Que ferramentas a gente precisa para estar fazendo tanto o patch applique, ou materiais e o quilt? Tem alguma coisa específica? O pet appliqué, você vai precisar dos tecidos, né? Retalhinhos que você tem aí. Você vai precisar da base, né? Que é a base ali. A base que eu falo é o trabalho. Fundo do trabalho, no caso aqui, né? O fundo da minha bolsinha aqui, antes de eu aplicar, né? A parte bege aqui. Esse fundo está preparado já, né? Eu quero fazer uma bolsinha redonda. Então, eu vou lá, vejo o tamanho que eu quero da minha bolsinha redonda. Eu pego, esse aqui é o tamanho de um prato. Peguei um prato, risquei no meu tecido, deixei ali e passei, fiz a costura de segurança em cima da manta. Deixei ele ali pronto. Daí eu fui, em cima daquele tamanho ali, eu fui desenhando o que eu queria. Sei desenhar. Então, você vai na internet, vê lá alguma imagem que você tenha, que você goste, que você queira. Pega lá o seu tamanho, o tamanho do prato que você tem e tenta ver se você consegue transferir aquele desenho que está lá na internet aqui. Sim. Eu comecei com isso. Você vai precisar do termocolante, dos tecidos. Se tiver a máquina que faça o caseado, ótimo. Se não tiver a linha, né, para fazer o caseado. E criatividade, bora lá Boa fazer. vontade. Que até a criatividade, se estiver faltando, quando você começa a exercitar, ela vem. Né? Que nem você falou, me deu uma ideia. É gente que exercita, né? E a linha é uma linha especial? Não, a linha é a linha de poliéster normal, Lu, a linha de bordar. Deixa eu tirar essa aqui minha. Qual que você usa mais? A de bordado ou a de poliéster? Eu uso mais a de bordado. Até para costura em geral, a gente tá substituindo a poliéster pela de bordado, porque ela é um pouquinho mais resistente também, acetinada, né? Essa aqui é a que eu uso mais. Agora tem um detalhe. Para fazer o caseado do pet appliqué com a mão, você precisa usar uma linha menos escorregadia. Existe uma linha de pés ponto. Eu fazia com linha de pés ponto. Eu fazia o caseado à mão, eu fazia com linha de pés ponto. Eu comprava as cores de pés ponto. Existe a linha de pés ponto. Era com essa que eu fazia. Porque essa aqui, ela não te ajuda. Ela desfia muito. Se você for fazer à mão, ela desfia muito. E ela não te ajuda a amarrar, deixar aquele pontinho firme. Então, eu não gosto dessa para fazer à mão. Se você vai fazer à mão, é bom que faça uma de poliéster, né? Aquela de poliéster de costura. Sabe com que eu fazia? Quando eu fazia o caseado, na época que eu fazia ponto cruz, eu fazia também muito caseado à mão, depois que eu comecei a fazer a máquina, com linha de meada. Porque eu já estava fazendo ponto cruz, daí eu aproveitava a linha de meada e fazia com a linha. Pode ser. Só que a linha de meada é mais cara. Verdade. Ela não é tanto quanto, por exemplo, eu quero fazer muito pet appliqué, eu quero fazer muito caseado. Se você usa a meada todinha, acaba não tendo uma renda e ela é mais cara. O que eu tinha na mão, eu fazia com aquela, porque eu estava fazendo ponto cruz, era aquela que eu usava. Eu comprava as linhas de pés ponto. Então eu tinha linha de pés ponto de cada cor. Porque eu sempre gostei de fazer meus caseados. Preto era com linha preta, bege era com linha bege, amarelo. O que tivesse de cor, eu fazia exatamente a cor. Nunca gostei do caseado todo preto. Nunca gostei. Feito à mão. Até hoje eu faço assim, Lu. Até hoje. Mesmo que seja a máquina. Mas você fica trocando a linha. Mas há quem faz todo no preto, né? Há quem faz todo no preto. Eu, Diana, não gosto. Eu gosto dele exatamente a cor que eu estou usando. Fica mais delicado. Fica mais visivelmente atraente. Fica mais delicado. Mas, meu Deus, você fez só esses 2 pontinhos aqui amarelos? Já muita gente já falou. Eu fiz esses 2 e esse aqui menorzinho, ó, só tem um preto. Então, assim, eu sempre tenho esse cuidado, porque eu acho que se eu for comprar um aqui, tiver todo com detalhes de cores separados e que tiver um preto, eu vou comprar com detalhes de cores separados. Mas para você ver como esse detalhe faz toda a diferença na valorização da peça artesanal, né? Faz diferença. Faz diferença. E eu faço as minhas peças
Se fosse comprar, eu compraria dessa forma. Então, se eu compraria dessa forma, por que eu não vou oferecer o que realmente eu gostaria de comprar? É assim que eu penso, né? Se eu estou fazendo aqui essa bolsa, aí eu vou fazer de todo jeito. Vou fazer com linha bege, não vai aparecer. Aqui eu não vou colocar o pés-ponto certinho, não vou fazer o zíper na margem certa aqui. Ah, a pessoa nem vai ver. Mas eu tô vendo. Eu tô sentindo ali que tá faltando algum detalhe, que tá faltando um caprichozinho ali. Eu não vou colocar a peça para vender. Então, se eu não vou colocar a peça para vender porque eu não compraria, o que é que eu faço? Eu faço a peça de acordo com o meu gosto de compra, de consumidor. Eu compraria dessa forma, então eu vou fazer dessa forma. Como isso é importante, né? Se todo mundo começar a ter essa visão, como isso é importante, né? Se coloque no lugar do cliente, simples assim. E eu comecei assim, Lu. Eu sempre gostei muito de ver artesanato onde eu ia e comprava. Às vezes meu marido ia com as meninas para a praia e eu ia para feira... para feira de artesanato. Mas você vai de novo, vai perder a praia. Eu falei, não se preocupe, eu gosto mais dali. E eu ia. E eu olhava detalhe por detalhe. Às vezes tinha um pouquinho, era mais caro aquele que estava mais detalhado, que tinha mais pormenores ali, eu preferia aquele, porque eu vi que ali tinha um carinho a mais. Do que aquele que estava com o viés todo, do que aquele que estava com o viés saindo um pouquinho, a costura meio torta. Eu sou muito chato para isso, eu vejo essas coisas. Então, se eu vejo, então eu tento melhor. Eu tento fazer o meu melhor. Eu vou dar um. Pode não ficar perfeito. Tá travando um pouquinho o seu. Ó, melhorou. Tá ótimo. Melhorou? Melhorou. E a questão da ferramenta para fazer o quilt? Ah, pronto. O quilt, o que eu preciso no quilt? Eu preciso de uma base, que é a base. Eu preciso de um estruturador. De um estruturador, uma manta, de uma estrutura ali. Eu não posso simplesmente pegar e fazer o meu quilt em cima somente do tecido. Uhum. Tricoline sozinha, jeans sozinho, não tem como. Não tem porque ele enruga um pouquinho, Lu. Quando a gente passa o ponto aqui, ele enruga um pouquinho. E aí não vai ficar legal. Tem pessoas que dizem assim, mas eu não tenho a manta. Então, utiliza 2 camadas do tecido, né? É o jeans, coloca uma outra camada de um tecido mais encorpado, que aí você já dá uma basezinha ali. Por quê? Porque a tração da máquina ela é muito forte. Quando a gente coloca o pezinho do quilt, a tração, ela trabalha aqui, auxiliando a gente a mexer com dar movimento na peça. Então, se eu não tenho uma base ali para aquele dentinho correr, o tecido ele vai enrugando aqui nos dentinhos. Eu não tenho. Coloca 2 tecidinhos, coloca um mais encorpado, um tecido embaixo, coloca uma sarja, coloca um jeans, que também dá certo. Mas o que é mais importante é você ter uma estrutura ali, uma base. Qual Aí você estrutura coloca que você utiliza normalmente? A manta R1 ou a manta R2. R1, R2. Tá. Depende da peça. Se eu quero uma peça tipo um porta-cartão, assim, eu vou usar uma manta R1, porque é uma pecinha pequena. Se eu quero um porta-cartão de vacinação de bebê, eu uso a manta R2, porque eu quero o porta-cartão bem durinho. Bem. Mas você pode o que você tiver. Se você não se incomoda com essa questão de deixar mais durinho, deixar menos durinho a peça. Então, se a pessoa quiser utilizar manta com TNT, pode? R1 e mais Lua, TNT. Lua, nunca tentei com TNT. Porque eu sempre tento com manta R1 ou R2. Eu nunca testei com TNT. Porque eu acho que o TNT, ele é mais grossinho. Talvez a aplicação ali ela não fique muito real. Não sei, nunca testei. Porque às vezes a pessoa tá com a manta R1, mas quer mais estrutura. E ela não tem a manta R2. Daí ela colocar tecido, manta R1 e TNT. Deixa a manta em contato com o tecido para não perder o fofinho e põe mais o TNT. Eu nunca testei por esse lado, mas eu vou dar uma dica. Ó, já vou jogar para a Diana um teste. Vou dar uma dica.
Eu quero fazer no tecido, aí aqui embaixo tá a minha manta. Eu vou fazer o meu trabalho, o meu quilt aqui nessas duas bases. Sim. Normais. Mas eu quero dar estrutura à minha peça porque eu estou usando um R1. Depois que você terminar essa parte aqui, você acrescenta o TNT aqui. Isso. Depois que você todo o quilt, você acrescenta o TNT na parte de baixo, que vai dar a estrutura que você quer. Depois do quilt pronto. Depois do quilt. Por quê? Vai que o TNT ele atrapalha um pouco na questão da mobilidade, de tudo ali. Né? Eu nunca fiz esse teste, nunca tinha parado para pensar por esse lado. Uhum. Mas ele pode vir depois. Ó, pra você ter ideia, Lu, meu cartão de vacinação de bebê, eu faço todo o quilt, faço toda a arte. Quando eu tô com a parte externa toda pronta, o que eu faço? Eu vou lá na minha tábua do ferro, coloco ela ali com o direito virado para baixo e coloco uma entretela de tecido daquela grossa, passo o ferro e deixo ela mais durinha do que tava com a manta. Isso depois de toda pronta. Então, aí eu vou lá, pode ser entretela, pode ser o TNT. Pode. O TNT não pode ser no ferro, tem que ser com cola, né? Tem que ser na cola temporária. Isso. E a entretela de tecido, ela é no ferro. Pode ser no ferro tranquilamente. Depois você faz a refila e aí a sua peça tem uma outra estrutura. Olha, que maravilha, hein? É assim que eu faço. E o que é que precisa para o quilt? A linha. Aí tem gente que vai dizer, Diana, você usa qual linha? Você usa no L60, no quilt? Até já usei. Mas fica grosseiro. A de poliamida. A de poliamida 60, ela fica grosseiro. Aí eu prefiro usar a de bordar, porque ela é mais resistente. E de algodão nem se fala. Eu já falei para as meninas que elas insistem em algodão na costura criativa. Fala, não, algodão não. Você pode, no começo, que você está fazendo seus treinos, faz com a linha que você tem. Mas para vender uma peça com linha de algodão, não indico não. Ela tora também. Por quê? Porque quando a gente trabalha com quilt e coloca o pezinho de quilt... Deixa eu pegar o meu aqui. Quando a gente coloca esse pezinho aqui, a máquina, ela, se for industrial, você tem que colocar o ponto dela no zero. Isso. Depois de colocar o pezinho, você tem que colocar o ponto dela no zero. Aí o que acontece? Essa rotação aqui da agulha, ela é muito rápida. Muito rápida. Se eu coloco uma linha de algodão lá em cima, ela vai arrebentar aqui antes de chegar aqui. Porque ela pelas trações da máquina todinha de cima, aquela parte, né, dos sensores, dessa parte aqui que fica os parafusozinhos. Que é o trajeto da linha. Ela vai arrebentar antes de chegar aqui. Geralmente ela arrebenta nessa parte aqui, ó, onde fica essa molinha para chegar aqui. Ela arrebenta e faz um boloto aqui, fica embolotado. Isso. Esse que você está segurando é industrial? Esse aqui é da industrial. Esse aqui é da industrial. Da doméstica aqui, deixa eu pegar da doméstica. Então eu não posso usar da industrial na doméstica, nem da doméstica na industrial. Não. De jeito nenhum, não entra, Lu. E a gente já teve essa questão, né? Foi. Aqui é o da industrial, ó. Ele é retinho aqui, ele é meio quadradinho, bem mais quadradinho, quase todo Sim. Em formatos quadrados, não tem ângulos, tá vendo? Ele é meio bem quadradinho. Uhum. Se eu pegar o da doméstica, ó a diferença. Nossa, é bem diferente. Ele tem um ângulo aqui, ó, que desce. Esse ângulo aqui. Aí vocês dizem, mas aqui embaixo é igual? Totalmente, é bem igual aqui. Mesma coisa aqui embaixo. Só que ele tem alturas diferentes aqui, ó, do engate da máquina. Ele tem alturas diferentes aqui, ó. A industrial, ele vai engatar nessa parte. E olha a altura que tá o outro aqui, ó. Ó a diferença. Bem diferente, dá uma boa diferença. Quase um dedo aqui de diferença do encaixe. Então, esse da doméstica aqui, ele nunca vai encaixar aqui, porque a altura da minha industrial, ela é totalmente diferente da altura da doméstica. Por isso que eu digo, não use. Então, na hora que a pessoa for comprar, Diana, ela tem que especificar isso muito bem, porque às vezes a pessoa que está comprando não conhece um e o outro. Daí chega em casa e não consegue encaixar. Ô, Luiz, já tiveram alunas
criativa que comprou o pezinho, comprou na internet como calcador para kit de máquina industrial e veio esse. E aí a pessoa, eu não vou dizer o nome dela, mas ela estava nesse instante aí. É verdade, eu Aí sei. ela foi e disse assim, mas não tá, então eu fiz. Provavelmente você comprou o pezinho errado. Não, eu comprei o pezinho para a máquina tal. Eu fiz, mostra aí para mim. Quando ela mostrou, eu fiz, não veio, veio errado. E aí, às vezes, é falta de atenção da loja, do vendedor que separou ali aquele material. Não é culpa de ninguém. A gente tem essa questão. E lembrar sempre que o quem tem industrial, sempre ele é todo retinho. Ele não tem ângulos descendo assim como o da doméstica. E os da doméstica todos têm esse ângulo. E esse conhecimento que você está passando agora vai ajudar muitas pessoas. Porque às vezes a pessoa vai comprar na internet e a foto que está no site está trocada. E a pessoa nem sabe que foi isso, porque passa desapercebido. E ela acaba comprando errado. Mas quando você se atenta à diferença de um de outro, você compra com mais assertividade. E se enviar errado, eles têm que trocar. É verdade, isso acontece mesmo. Às vezes o site tá errado. Às vezes ele bota da doméstica tendo da industrial no lugar. E não serve. E dá uma dorzinha de cabeça, porque até trocar assim no correio. Gente, não serve um para outra. Cada um tem o seu lugarzinho. É específico para cada máquina. Aí você diz assim, Diana, mas a minha não é uma Jack, a minha é uma Sansei, a minha é uma Singer industrial, Singer industrial. Esse de industrial, ela serve para qualquer máquina industrial. Ótimo. Não só serve para qualquer máquina industrial, seja Singer, seja Sansei, seja qualquer uma outra marca. Mas ele serve para ela. Por quê? Porque as industriais, elas têm a altura do engate aqui já na altura certa. Ótimo. Mas não serve para doméstica. E o da doméstica é exatamente a mesma coisa. Não serve só para minha Singer. Serve para minha Singer, para minha Janome, para minha, sei lá qual é a outra marca. Tenho essas duas. Então serve para qualquer doméstica. E do quilt. E treino. Treino. Só que assim, treino com a técnica certa, né? Do jeitinho que a Diana vai ensinar. Às vezes a gente treina da maneira errada, né? Às vezes a gente vai treinar e começa treinando da maneira errada e acaba perdendo tempo, material e pegando o ranço daquela coisa. Por quê? Porque eu não consigo fazer. Foi o que eu falei para a aluna. Eu não consigo fazer. Eu fiz, você vai fazer. Você vai fazer porque você está fazendo errado. Vamos fazer assim, assim, assim. E depois ela foi lá e postou um vídeo. Eu consegui fazer. Foi. E até hoje ela conseguiu fazer. Foi mesmo. Então, como eu digo sempre assim, se você fizer certinho, meus moldes, eu recebi mensagem de uma pessoa, aí ela fez, Diana, o molde tá dando diferença num pouquinho. Eu fiz, não se preocupe, a diferença é muito pouca, não vai interferir na peça pronta. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou lhe ensinar a fazer o molde. Eu disse, agora não vai para esse mundo muito do molde não, que você consegue fazer as peças sem molde. E fui explicar ela fez, nunca tinha pensado por esse lado. Então, às vezes, a pessoa precisa, às vezes a gente não pensou por aquele lado, enquanto o outro já tem uma visão mais adiante, né? E aprende todo dia. Muito que bom. Mais você falando nisso, veio uma coisa na minha cabeça, que esse workshop foi diferente, né? Essa jornada, que foi o aquecimento, tudo que foi diferente. Que eu cheguei a receber mensagem, né, falando justamente disso, né? Da pessoa que quer o molde, que quer um passo a passo. E eu e a Diana chegamos a gravar em outras jornadas aulas detalhadíssimas. E eu falo assim, quantas daquelas pessoas que fizeram aquelas aulas escalaram o que a Escola de Costura Criativa promete, que é os R$2.000? Eu acho que ninguém. Por quê? Porque elas só focam na peça, né? Esquece que há um mundo lá fora, né? Que você precisa dominar a técnica, mas a técnica é o alicerce. Você esquece que para construir um prédio tem a base, tem as paredes que tem que estar muito bem estruturada. Ou pelo contrário, a pessoa começa pelo teto, né? E esquece da base, do alicerce. Então, quando a gente começou a sentir essa dor lá realmente, que a pessoa já estava fazendo peça bonita, mas não conseguia vender,
né? Então, falou assim, não, o foco a partir de agora é realmente escalar isso daí, que é vender, ter uma renda maior de R$ 2.000 através da costura criativa. Quando a gente obteve isso com as nossas alunas, e ela, nossa, realmente é possível, começa a entender isso. Que a pessoa só quer o molde, né? Eu falei, gente, daí elas começaram a entender. E eu coloquei depois 5 passo a passo dentro de quem estava para a jornada, mas não disponível ali, aberto para todo mundo. E daí elas realmente começaram a falar assim, nossa, eu vim para essa jornada que eu queria, achei que era uma nova técnica, alguma coisa, uma nova peça. Não, realmente é importante. Conhecimento, Diana, liberta. Conhecimento é poder. Quanta liberdade você teve através do conhecimento, que você era até escrava, que você falou, de mandar alguém colocar o viés para você, né? Então, quando você tem o conhecimento e a técnica correta de fazer o quilt, de colocar um viés, de fazer uma peça, você começa a não ficar pegando muleta, que nem dá para colocar cursor com colocador de cursor? Dá, com garfo dá. Mas quem te garante que o tempo todo você vai estar com ele ali perto? Não é melhor aprender o raiz ali? Dá para fazer precificação com aplicativo? Dá, claro que dá. Mas não é bom aprender também e entender o porquê? Então, realmente, o conhecimento liberta. Você é prova disso também, né? Uma coisa muito importante nessa questão aí é você tem aqui a peça, né? Você tem que estar com a peça aqui. Peraí que vai cair tudo. Aí, eita, a peça ficou linda. Aí eu coloco a peça em cima do sofá, ou em cima da cama, em cima do ali, em cima do travesseiro, em cima do sofá ali e tira a foto. Sem um carinho ali para tirar uma foto. A foto precisa ser atrativa também. A gente precisa aprender a tirar fotos das nossas peças também. Não é simplesmente pegar a peça, colocar aqui e tirar a foto. Ela precisa ter uma luz adequada, ela precisa ter um lugarzinho ali para tirar a foto. Se eu disser como é que eu faço minhas fotos, vocês vão fazer... E as minhas fotos, elas não são perfeitas. Mas eu tento fazer o melhor possível para que elas sejam atrativas. É encantadoras, é isso mesmo, é o que faz a diferença. E aí você faz a peça, tá linda, mas você tirou a foto em cima de um sofá. O sofá é escuro, ou seja lá, estampado. A peça tá ali, ninguém vai olhar para aquela peça. Nossa, a peça tá ali. Eu já vi pessoas tirando foto de máscaras de proteção na cerâmica. Isso, peças também de costura criativa, tira no chão e ainda sai a pontinha do dedo da pessoa assim na foto. Aí, não há um cuidado, né? Cuidado. Aí eu digo sempre que o carinho que a gente faz na peça, a gente tem que passar isso também na foto. Aí a pessoa fala assim, eu não sei, tudo se aprende. Diana, obrigada, pode se despedir, eu vou despedir também. Obrigada a você, Lu. Obrigada, meninas. Beijo para vocês. E se teve alguma pergunta aqui que a gente não viu, vocês podem perguntar ou para mim ou para a Lu, que aí a gente responde, tá bom? Isso, ou colocar nos comentários depois. Ou então, coloca nos comentários. Tá bom? Beijo grande e até mais. Beijo. Obrigada, Di. Tchau, meninas.